Já temos, então, Jonathan Simeão, editor do Notícias Agrícolas, especialista no mercado sucroenergético, e também o Thiago Davino, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Thiago, bom dia para você, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Jonatas, bom dia para você. Seja bem-vindo também ao Bom Dia Agronegócio. Hoje a gente tentando trazer aqui uma perspectiva mais ampla para a nossa audiência, né? Bom dia, Carla, Carolina. Vamos que vamos aí para a gente conversar com o Thiago Davino, a gente tentar entender essas informações aí relativas ao mercado de energia, né? Porque tem muitas coisas pipocando por aí. Você já introduziu algumas coisas com o professor aí no seu início, né, de entrevista, mas o Thiago vai conseguir trazer mais detalhes para a gente sobre tudo que tem movimentado o mercado. Jonatas, eu já passo a palavra para ti, acho que a gente já pode, como você mesmo disse, eu já introduzi algumas situações por aqui, e eu acho que a primeira, embora eu passe a bola para você, mas eu acho que eu quero também ouvir do Davino se esses últimos acontecimentos lá na região do Mar Báltico mexeram agressivamente com o mercado de energias, principalmente o mercado de gás natural, e quais os novos desdobramentos que tudo isso pode ter, né, Joe? E Thiago? Exatamente, já passando para o Thiago, porque a gente quer ouvi-lo, né, Carol? O professor mencionou, né? Há aí a sensação do mercado de, né? Nossa, o que aconteceu, né? Um cenário desse. Será que foi sabotagem, né? Um vazamento em 2 oleodutos no Mar Báltico, né? Claro que pode mexer com o mercado, mas quem vai conseguir explicar melhor para a gente é o Thiago. Passamos a palavra para você, Thiago. Perfeito, obrigado. Bom, a gente tem uma situação hoje no mercado que está numa contramão. De um lado, a gente tem um cenário macro bastante desafiador para as economias desenvolvidas. A grande dúvida no mercado, até onde vai o rumo da taxa de juros nas economias maduras? Fed vai subir os juros até 5%, até 6%. E isso tem deixado de lado um pouco a quadro de oferta e demanda do setor de energia, onde a gente está tendo uma forte escassez. Os estoques dos destilados nos Estados Unidos continuam na mínima histórica. Os estoques do óleo bruto nos Estados Unidos estão próximos das mínimas dos últimos 7 anos. Portanto, a derrocada do preço do petróleo recentemente não tem a ver especificamente com o mercado de oferta e demanda dessa commodity. Ele está muito mais relacionado a um cenário macro, desafiador, de muitas incertezas sobre a questão de política monetária, o que tem impulsionado fortemente o dólar frente ao euro, à libra esterlina e também à yuan. E aí mantemos aquela correlação, dólar para cima, commodities para baixo. Com relação à questão dos vazamentos, dos problemas, o que a gente vê é a Rússia buscando apertar a Ucrânia de alguma maneira, né, do ponto de vista geopolítico, pressionando os países europeus com uma menor oferta de gás natural. Né? O gás natural disparou ontem, segue disparada hoje, segue renovando preços máximos recentes, e isso tudo tende a continuar mantendo uma necessidade da Europa em importar mais petróleo para substituir o gás natural, o que vai manter o quadro de oferta e demanda ainda mais apertado. Entretanto, essa situação, nesse momento, ela é ofuscada pelo cenário macro e as incertezas de política monetária nos países desenvolvidos. Jonatas? Perfeito, Thiago. Aproveito então para te perguntar, porque o cenário, então, como você mencionou, tem essa característica, né, de momento, mas a gente precisa considerar aquelas restrições que a União Europeia vai ainda colocar à Rússia, né? A gente tem, então, um momento já bastante complicado, mas a gente não teve todas as restrições relacionadas aos produtos de energia para com a Rússia, não é isso? Perfeitamente. Alguns produtos, especialmente o gás natural, foram, né, deixados de lado pela dependência e o inverno chegando na Europa. A Europa até tem com estoque hoje de gás natural um pouco acima do normal, da média para essa época do ano, porque eles estão obrigando lá uma poupança de gás natural, vamos dizer assim, por parte dos consumidores, obrigando eles a gastarem menos, para que lá no inverno possa ser utilizado esse excedente em relação ao estoque que tem no momento. Só que provavelmente vai faltar, vai ter problema, eles vão ter que usar o petróleo, vão ter que usar outros destilados para aquecimento interno das suas casas quando o inverno de fato chegar. O ponto aqui é, o fundamento do petróleo
de oferta e demanda não é condizente com o movimento de preço hoje. O que está determinando a queda do petróleo recentemente é o cenário macro, porque o cenário de fundamento ele é bastante apertado e ele é altista para o petróleo, o que seria ainda mais desafiador para as economias maduras, que já sofrem com um problema inflacionário e uma retomada de alta do petróleo, especialmente na virada do ano, quando temos essa sazonalidade de ganho do preço do ouro negro, por conta exatamente da maior demanda por óleo de calefação, pode trazer ainda mais pressão inflacionária e mais turbulência ao mercado. Certo. Tiago, hoje tenho aqui as informações, né? O gás natural está caindo um pouco menos de 2%, mas o petróleo segue subindo, né? Hoje pela manhã eu já estava olhando as informações, o petróleo, apesar dessa recente queda, né, que você pontuou aí, a gente tem hoje o óleo tendo uma alta expressiva, e já aproveito para te passar a bola com essa informação de alta do petróleo, porque me parece que há uma preocupação com a temporada de furacões nos Estados Unidos, né? Hoje a gente tem a informação de que já há cortes de produção, né, lá nos Estados Unidos por conta do furacão Ian, que passou da categoria 4 e passou para a categoria 4 e se aproxima da 5. Como é que isso pode também mexer com os preços do óleo que já estão, de alguma forma, se movimentando nesta quarta-feira? Esse é mais um fator altista para o petróleo, né? Se a gente lembrar eventos que ocorreram de tempestades e furacões lá em 2005, Katrina e Rita, que devastou o Golfo do México, e naquele momento os Estados Unidos era um grande importador de petróleo do mundo, e ele impactou exatamente porque os portos daquela região foram devastados e os Estados Unidos passou a não conseguir acesso a petróleo à importação. Como mudou esse quadro, os Estados Unidos passou a ser um grande produtor dessa commodity. Hoje, o impacto negativo que os furacões podem trazer ao preço do petróleo WTI, especialmente na Bolsa de Nova York, é que boa parte das perfurações ocorrem e da produção ocorre no Texas. E se os furacões adentram o Golfo do México nos Estados Unidos, ele vai obrigar a paralisações das empresas que perfuram petróleo e também das refinarias. Com isso, você pode ter 3, 4 dias de paralisações dessa produção, reduzindo ainda mais a oferta pontual do produto. E isso, sem dúvida nenhuma, é altista para o preço, né? Vale lembrar até da nossa última conversa, né? A gente tem essa sazonalidade de alta que vai ainda até o iniciozinho de outubro, exatamente por essa questão do risco de furacões. E vale lembrar, né? Você comentou, ele está no categoria 4. O Rita e o Katrina, eles bateram ultrapassaram a categoria 5. Se ele avançar para 5 e depois passar, e aí a gente pode ter um evento realmente bem devastador, como foi lá em 2005. Tiago e Jonatas, eu acho que a gente poderia também ter o seu entendimento, eu gostaria muito de ter esse entendimento, Tiago, e passar para a nossa audiência, como é que essa questão toda do mercado de energias tem impactado o mercado de commodities agrícolas, né? Porque acho que essa é uma pergunta que as pessoas se fazem muito, às vezes a gente fala até aqui ou no próprio Bom Dia Agronegócio, ou nos boletins, os preços do açúcar estão subindo, acompanhando os preços do petróleo, os fertilizantes estão subindo porque os preços do petróleo estão disparados, do gás natural também. Como é que tem sido, Tiago, além dessa forte influência que a gente tem tido da macroeconomia, a influência do mercado de energias, no mercado de alimentos, nesse contexto de completa desorganização das cadeias de abastecimento e distribuição mundo afora? Ele é direto o impacto, né? Ele é o direto impacto. Primeiro nos custos, né? A disparada do preço do gás natural leva, principalmente na Europa, né? Leva um forte encarecimento da produção da amônia e até a inviabilidade da sua produção. Consequentemente, se eu produzo menos amônia, vou ter menos ureia. E aí se gera essa expectativa do preço da ureia poder voltar a subir no mercado internacional por conta desse alto custo de produção da amônia, que ela é feita com base junto ao gás natural. Então, você já tem, primeiramente, um impacto direto no custo. Outros impactos que temos com relação à relação petróleo e derivados e os óleos vegetais, né? A gente teve um movimento esse ano, no primeiro semestre, de grande escassez de óleos vegetais no mundo, e aí o petróleo disparou por conta da guerra Rússia e Ucrânia, e aí nós observamos o óleo de soja batendo recordes históricos, praticamente, esse ano. Com o aumento da oferta de óleo de palma, a coisa deu uma cedida,
mas uma retomada do preço do petróleo, podendo voltar a subir, especialmente na virada do ano, tende a dar sustentação ao preço dos óleos vegetais, já que há uma boa correlação entre o preço do petróleo e o preço dos óleos vegetais. Já quando a gente vai olhar no caso do ponto de milho e de soja, e aí vai ter uma questão do impacto com relação ao custo de produção. Se tivermos, de fato, o encarecimento da ureia, como a gente teve no início desse ano, e a gente viu o estrago que isso trouxe para a área produzida nos Estados Unidos, né, uma forte redução de área plantada de milho nos Estados Unidos por conta do alto custo da ureia, se a gente tiver uma retomada da disparada do preço da ureia em decorrência desse aumento do custo da produção de amônia, poderemos ter novamente aí a soja ganhando área frente ao milho nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, diante desse aumento de custo. E esse aumento de custos de produção talvez é algo que veio realmente para ficar, né? Eu queria voltar agora para o Jonatas. Jonatas, por favor, queria que você voltasse aos seus questionamentos para o Thiago. Sim, perfeito. Só para a gente encerrar, Carol, o Thiago, primeiro, obrigado aí, Thiago, agradecendo já a sua participação aqui com a gente, para a gente tentar entender todo esse cenário, como o mercado de energia impacta, né? Você acabou de falar aí para a gente, impacta sobre todas as outras commodities, inclusive as agrícolas. O meu último questionamento é só em relação à divulgação hoje dos dados relativos aos estoques e às atividades das refinarias lá nos Estados Unidos. Queria saber só a percepção do Thiago, o que a gente pode ter nessas divulgações que acontecem, porque o mercado pode ter mais um componente aí de oscilação nesta quarta-feira, né? Exatamente. Hoje a gente tem aí, a partir das 11h30, a divulgação dos dados de estoques de petróleo e derivados. Os derivados é que têm representado quedas mais significativas em relação à produção do óleo bruto, porque a gente tem aquele problema de descolamento nos Estados Unidos. Não tem tido investimento nos últimos 40 anos em novas refinarias norte-americanas. Então, você teve um aumento de produção significativa de petróleo naquele país, principalmente através da extração do xisto, e as refinarias não cresceram na mesma velocidade, a sua capacidade de refino. Então, por isso que a gente está tendo, né, quando a gente vê, às vezes, destilados caindo, a gente vê o óleo bruto, às vezes, até subindo. As expectativas hoje são de um menor crescimento do estoque de óleo bruto, e uma retomada de crescimento da gasolina, porque já vai passando também o verão do hemisfério norte, aí a tendência é uma menor demanda por combustível naquele país. Mas, sem dúvida, se a gente tiver números hoje abaixo das expectativas em relação ao esperado pelo mercado, vai ajudar a trazer mais pressão de alta ao ouro negro, que já está operando com ganhos significativos hoje, e poderá ganhar ainda mais ponto também, porque a partir das 11h15 a gente vai ter a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. E aí ele vai sinalizar os rumos da política monetária. Isso pode trazer algum respiro para o mercado ao redor do globo, que vem de 6 sessões muito negativas, com as bolsas americanas caindo e renovando mínimas aí recentes, né? E qualquer respiro que possa ocorrer de melhora de humor lá fora, isso também vai se traduzir em alta do dólar. Entretanto, se ele manter um discurso duro e o mercado voltar a acelerar as suas perdas, o petróleo pode vir a virar o de direção que está positivo agora. Eu diria que, nesse momento, o cenário macro ele acaba sendo mais impactante para o preço do petróleo no curtíssimo prazo do que o cenário de oferta e demanda, que ele é altista para essa commodity. Mas ela é relevada no momento, porque a gente tem um sell-off generalizado entre os ativos, fundos liquidando posições compradas em commodities, mercados acionários e mercados emergentes e correndo para o dólar. Isso ocorre porque não se sabe até onde vai subir a taxa de juros nos Estados Unidos. Quando o mercado passar a ter essa certeza, se vai até 5%, 5,5%, quem sabe até 6%, como algumas instituições financeiras norte-americanas estão prevendo, aí acho que vai vir a calmaria e aí os fundamentos voltarão sobre as commodities, e o que tende a ser positivo para o preço da soja, para o preço do milho e para o preço do petróleo, que são commodities que estão com uma relação estoque e demanda aí bastante apertado, estoque e uso, né, para essa próxima safra aí, 22, 23. Excelente correlação, né, Jonatas? Eu acho que esse posicionamento do Thiago, esse esclarecimento final que traz essa conexão
com essas commodities, que são algumas das mais acompanhadas aqui pela nossa audiência, faz muito sentido, esclarece muitas coisas a partir desse momento, né? Com certeza, com certeza. O Thiago traz excelentes informações e consegue fazer para a gente uma correlação bastante importante sobre como o petróleo impacta as outras commodities, inclusive as agrícolas, mas a gente tem mais análises aí. Vou entregar aí para você, para a gente seguir com essas informações agora relativas aos grãos, nessa edição especial do Bom Dia Agro, nesse clube dos editores do Notícias Agrícolas. Então, entrego para você, daqui a pouquinho tem Guilherme Dorigatti por aqui. É isso mesmo, é o clube dos editores já chamando grandes caras. Então, um timaço aqui hoje reunido. Roberto Dumas Damas, agora Thiago Davino, e vem aí, senhora e senhor Marcos Araújo, né? Aí terminamos de completar um timaço. Thiago, obrigada por estar conosco pela primeira vez aqui no Bom Dia Agronegócio, mas já parceiro do Notícias Agrícolas, já tendo dado outras entrevistas ao meu amigo Jonathan Simeão. Boa quarta-feira para você, muito obrigada por essas análises incríveis que você trouxe para a gente hoje por aqui. Boa quarta para você, bom trabalho. Muito obrigado a todos pelo convite, estamos sempre à disposição, né? E reitero para os espectadores, atenção ao dado, a fala do Powell às 11h15, que vai mexer com todos os ativos, inclusive as agrícolas. Importantíssimo, importantíssimo, tá anotado. Já deixem um alerta no celular, como eu sempre falo aqui no Bom Dia Agronegócio, que é dia da gente entender um pouco mais do que vem chegando da política monetária norte-americana. Obrigada, Jonatas, obrigada, Thiago. Vamos trocar o time agora. Vamos trazer Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities também, parceiro do Thiago. E a gente troca ali o Jonathan Simeão com o Guilherme Dorigatti, nosso editor aqui também no Notícias Agrícolas, especialista no mercado de milho. Obrigada, meninos. Até mais. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom...